Bom dia, como vocês estão? Pela graça do Senhor, não importa a situação dessa quarentena, nós pudemos organizar esse retiro espiritual da América do Sul. Estou agradecida ao Senhor também por essa oportunidade, que me permitiu compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Eu espero que todos os irmãos da América do Sul estejam bem, superando o seu limite por conta dessa dificuldade, através da palavra de Deus. Nessa manhã, nós vamos procurar no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Vou ler a partir do versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até o 18 nós lemos. Algumas pessoas pensam e dizem também, que a salvação do pecado é algo muito básico. Por isso, é um tema que serve para os principiantes da vida de fé. Mas, para os que já receberam a salvação dos pecados, para os que creem, o tema da salvação do pecado não tem problema nós falarmos repetidamente. Mas, na verdade, é que não é assim. A Bíblia nos diz que constantemente sobre Jesus Cristo, sobre o perdão eterno do pecado, sobre a fé em Jesus e para a nossa vida há alimentos principais. Alguns países, eles consomem pão como seu alimento principal. Outros países, como na Coreia, eles comem arroz. Este é o alimento principal da Coreia. E este alimento, não somente nós comemos uma única vez, ou ao dia, ou na semana, ou ao mês, mas nós comemos todos os dias, todas as vezes. Todas as vezes nós comemos arroz, ou outros comem pão. Mesmo que é a mesma coisa, disso vem a energia importante para manter a saúde do nosso corpo. Tudo que vem de Deus também chega através de Jesus Cristo. Por isso, é muito importante crer em Jesus Cristo. Entender o que Jesus Cristo fez para nós.
o valor e o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito, muito importante. Por que veio Jesus Cristo? Para salvar o seu povo de seus pecados. Foi para isso. Hoje, nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quem disse essa palavra? Foi Jesus Cristo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem veio para fazer a vontade de Deus? Foi Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque no mundo não há ninguém que possa fazer a vontade de Deus. Cada país envia na seleção dos atletas de cada área para os Jogos Olímpicos. Então seleciona e manda o representante de cada país. Então por que os outros não vão? Por que somente eles vão? Porque eles são os melhores de cada área. Eles são melhores do que os outros. Por isso eles são selecionados. Eles são da seleção de cada país. Por que Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus? Entre todos os seres humanos, se tivesse alguém que pudesse fazer a vontade de Deus, tivesse alguém que pudesse fazer essa vontade de Deus, não necessitaria vir Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele teve que vir. Por quê? Porque no mundo não havia ninguém que pudesse fazer a vontade de Deus. No livro de Romanos também diz bem claramente sobre essa parte. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, não há um que possa fazer o bem. Assim está. Isso é o que está dizendo a Bíblia. Isso é que está dizendo Deus para nós. Entre os seres humanos, não há quem possa fazer a vontade de Deus. Entre os seres humanos, não há justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer uma única pessoa. Amém? Isso é o que está dizendo a palavra. Esse é o ponto de vista de Deus. Pelas obras, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada de bom. Nós não podemos ser justos por nós mesmos. A nossa capacidade, a nossa habilidade, o nosso poder, a nossa capacidade não consegue alcançar a justiça, nem mesmo para fazer o bom. O que é a vontade de Deus? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: Pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Apartai-vos da prostituição. Assim diz a Bíblia. A vontade de Deus é a nossa santificação. Deus, Ele quer que nós sejamos santificados. Deus quer que nós tenhamos a santificação, assim como Deus. Um dia Isaías viu Deus sentado em seu trono
sublime. Neste momento, os serafins, com as suas duas asas, estavam voando, cobrindo seus rostos. Com as suas duas asas. E o que eles diziam? Santo, santo, santo. Assim eles diziam. Deus Ele é santíssimo. Por isso, a vontade de Deus é a nossa santificação. Para podermos ter comunhão com Deus livremente, nós temos que ter essa santificação, assim como Deus. Para podermos estar livremente com Deus, para podermos caminhar com Deus, para podermos permanecer no reino dos céus, obviamente, necessitamos da santificação, assim como Deus. Porque senão, não poderíamos ter liberdade perante Deus. Deus, Ele quer que nós possamos ir ao reino de Deus. Ele quer que estejamos livremente perante Deus, sem nenhuma escuridão, sem nenhuma barreira, sem nenhuma condenação. Deus quer que nós possamos desfrutar o reino dos céus de forma livre e feliz. Assim, o filho pródigo, ele estava na casa do seu pai, depois de retornar de longe, depois de ter sofrido, ter passado fome, ele retornou ao seu pai. A partir desse momento, o seu pai começou a trabalhar por seu filho. Como que ele fez? Ele dava a melhor veste, colocou o anel em suas mãos, colocou os calçados nos seus pés. Atrás, mata o bezerro gordo e vamos fazer uma festa. Assim ele fez. Isso é o que o pai queria. Isso era o que Deus queria conosco. Para poder regozijarmos com Deus livremente no reino de Deus, com a presença de Deus, nós, sem ter a santificação como Deus, é impossível. É impossível regozijarmos com Deus. Por isso, Ele primeiro quesito para podermos regozijarmos com Deus é a nossa santificação. Bom, você já tem a santificação? Vocês já são santificados? Isso é muita felicidade. Se vocês são santos, são muito felizes, santos e santificados. Mas eu sei que muitos dizem que não, ainda não. Eu queria ser santificado. Eu também queria ser. Eu queria ter essa santificação. Mas ainda não. Me falta muito. Ainda falta muita coisa, falta isso. Eu ainda tenho que alcançar isso, fazer aquilo. Eu tenho muitos pecados. Muitas pessoas dizem dessa maneira. Então, quanto falta? Quantos anos faltam? Passados 10 anos? Depois de 10 anos, vocês terão a santificação, sem dúvida. Depois de 30 anos, talvez. Então, para poder alcançar essa santificação, essas pessoas diante de Deus, vai ser impossível. É assim. Isso é o que está dizendo a Bíblia para nós. É impossível de alcançarmos a santificação pelas nossas obras e pelos nossos esforços também. Por isso, muitos dizem que a vida de fé... Por isso que muitos dizem que a vida de fé é difícil, crer em Deus, então, nossa, é difícil, é muito difícil. Eu ainda não estou pronto para entrar no reino dos céus. Por que eles sofrem? Porque muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque eles mesmos estão tentando
alcançar a santificação. Eles mesmos estão tentando alcançar a santificação pelos seus sacrifícios, pelas suas obras, pelas suas orações, pelas suas ofertas. Por isso que custa tanto para eles. Ou melhor dizendo, assim é impossível alcançar a santificação. Isso nunca vai acontecer, nunca, jamais. E no outro lado da Bíblia, em Romanos capítulo 3, aí diz bem claramente: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não tem ninguém que possa fazer o bem. Não há nem sequer um. Não há justo nenhum sequer. Os judeus, os gentios estão todos abaixo do pecado. Aí está a nossa realidade. Amados, nós temos que reconhecer a nossa realidade diante de Deus, que está indicando na Bíblia. Assim é o nosso ser. Nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos, pelas nossas obras. Nós não podemos fazer o bem, nem mesmo alcançar a santificação por nós mesmos. Por isso Jesus Cristo tinha que vir. Jesus Cristo foi enviado para isso. Foi para isso que ele foi enviado. Assim está. Por quê? Porque o pastor Abraham não pode alcançar a santificação por si mesmo. Vocês também. Por isso, Jesus Cristo teve que vir. Por isso que Deus teve que enviar seu filho unigênito e primogênito. Ele não poupou seu próprio filho e ele o entregou. Assim está dizendo a Bíblia. Esse é o amor de Deus. Para isso Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fizera a vontade de Deus. Amém? Foi assim. Bom, ele veio para fazer a vontade de Deus, para alcançar a santificação, para alcançar a nossa santificação. A nossa santificação, então, depende de quem? Não depende nada de nós mesmos. Se vocês estão tentando alcançar a santificação, vocês estão equivocados. Vocês estão equivocados, infelizmente. Essa parte é papel do Senhor Jesus Cristo. Essa tarefa é dele. Deus deu a Jesus Cristo. Anda, soluciona, faça, alcance, faz a vontade. Isso foi a ordem de Deus. Por isso, Jesus Cristo veio e disse: eu estou aqui estou para fazer a sua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro se refere tudo o que pertence à terra, à carne. Assim, no tabernáculo terreno feito pelas mãos de homens, como também a lei de Moisés, qualquer coisa que requer a obra humana. Isto é o primeiro. Tudo que pertencia à lei de Moisés, a este mundo, à carne. Este é o primeiro. E para estabelecer o segundo é o celestial, que Deus nos deu
a nós através do Senhor Jesus Cristo. O terrenal tem um limite. O terreno, tem um limite. Pela lei, pelas obras, nenhum ser humano será justificado perante a Deus. Nada pode alcançar a vontade de Deus, nem tampouco pode agradar a Deus. E também não podem caminhar com Deus. É impossível. Isto é o que está dizendo a Bíblia. Por isso, Jesus Cristo teve que vir para estabelecer o segundo. Então, a nossa santificação, a vontade de Deus era que a nossa vida nada dependesse de nós mesmos. Não tem nada a ver conosco, senão tem a ver com Jesus Cristo. Para isto ele veio. Foi para isto que veio, para fazer a sua vontade. Vocês e eu, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Ou melhor dizendo, entre todos os seres humanos, não há quem possa fazer a vontade de Deus. Não há nenhum sequer. Por isso diz, não há nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem, não há sequer um único. Os gentios, os judeus, todos estão debaixo do pecado. Aí está a verdade. Aí está a realidade. Bom, para isso veio Jesus Cristo. Deus encarregou ao Senhor Jesus Cristo todos os detalhes para nós. Por isso, nós, cada ponto, cada coisa, nós temos que assegurar com Jesus Cristo. Primeiro, a nossa santificação, como nós podemos saber se temos ou não? Através de Jesus Cristo. Através dele nós podemos saber e nos assegurar. Para isso veio Jesus Cristo. Ele fez a vontade de Deus. Vamos ver o versículo 10. É nessa vontade somos santificados mediante a oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo, uma vez para sempre. Amém? É nessa vontade que somos santificados. O que está dizendo a Bíblia? Nós fomos santificados. Ele está dizendo, vamos ser santificados? Ou está dizendo, talvez nós sejamos santificados? Nessa vontade é que temos sido santificados. Ele está dizendo, já somos santificados. É o que está dizendo Hebreus 10:10. Como? Como nós podemos ser santificados? Sim, mediante a oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Para isso veio Jesus Cristo. Para isso, Deus enviou seu Filho unigênito. Por isso, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, é que somos santificados. Então, quer dizer que nós temos a santificação? Sim. Então, nós já temos a santificação, assim como Deus. Porque Deus nos deu essa santificação. Nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Feita uma vez por todas. Assim nós fomos santificados. Amém? Não pelas obras, não por nossas obras.
e também não é pelos nossos esforços, mas mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E assim fomos santificados. Para isso, Deus teve que enviar o seu Filho unigênito em semelhança de carne. Para santificar-nos, Deus teve que limpar todos os nossos pecados perfeitamente. Por isso, Romanos capítulo 8 diz bem claramente sobre esse ponto. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Foi assim. Aqui está dizendo, porquanto que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. O que estava enferma? A lei ou a carne? A lei em si. A lei em si é uma lei perfeita, correta. Sim, ela é. Mas pela carne estava enferma. Pela carne, pela nossa carne. Tudo que dizia a lei é inútil. Assim é. A lei serve para os que podem cumprir, os que podem fazer o bem. É para isso que serve a lei. Mas para os que não conseguem fazer o bem, a lei não tem o que fazer. A lei não tem solução. Vocês lembram a parábola que Jesus Cristo deu ao intérprete da lei? Que sai no capítulo 10 do livro de Lucas. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E aí ele ficou semi-morto. Neste momento, um sacerdote passava por ele. E ele viu de longe. E o que ele fez? Ele passou de largo. Por que o sacerdote passou de largo? O que o sacerdote poderia fazer? Traga uma cabra sem defeito. Traga uma pomba. Traz um cordeiro. Traz os bezerros. Traz ofertas. Isso é o que o sacerdote poderia fazer. Mas esse homem semi-morto, o que ele poderia trazer uma cabra sem defeito? Ele estava para morrer. Ele estava somente respirando dificilmente, mas ele estava quase morto. Então, tudo que um sacerdote poderia fazer, tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, não servia para nada para esse homem semi-morto. Porque ele não poderia fazer nada. Isso é a lei. Para os que podem cumprir, sim, é uma lei excelente. Mas, para esse homem semi-morto, não. Então, o sacerdote, por isso ele passou de largo, porque ele não podia fazer nada. Um levita também, igual. Ele tinha muitos conhecimentos, experiências, ele sabia muito sobre a lei. Mas, para esse homem semi-morto, o que ele poderia fazer? Ele não podia fazer nada por ele. E nesse momento, chegou um samaritano que estava de viagem. Esse é o símbolo de Jesus Cristo. Meus amados, a lei é débil. Ela está enferma pela carne, pela nossa carne. A nossa carne não pode fazer o bem, jamais, nunca. Por isso, Deus, Ele não podia fazer nada menos do que enviar o seu Filho unigênito. Como? Vamos ver em Romanos 8. Aqui diz,
Romanos 8. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Assim está dizendo. Ele condenou o pecado na carne de Jesus Cristo. Por isso, Deus enviou seu Filho unigênito para que pudesse ser condenado na carne. Para nos santificar, Deus tinha que limpar todos os nossos pecados perfeitamente. Sim, sem dúvida, Deus tinha que limpar os nossos pecados. Certamente Ele tinha que fazer isso. Por isso, necessitava da carne de Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Bom, para isso veio Jesus Cristo e carregou, Deus colocou o pecado de todos nós nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é esse. Logo, Jesus Cristo foi crucificado lá na cruz para pagar o salário do pecado, para acabar com a nossa vida. Deus crucificou juntamente Jesus Cristo com todos nós. Por isso, Jesus Cristo, o que ele disse na cruz antes de morrer? Está consumado. Assim ele disse, está consumado. Jesus Cristo, ele já alcançou todos os detalhes. O que ele alcançou? Ele não somente alcançou o perdão eterno do pecado, digamos a eterna redenção, não somente isso, como também, ele também alcançou a santificação. E todos os detalhes que Deus queria dar a nós, Jesus Cristo alcançou, feito uma vez para sempre. Muitos dizem que creem no Jesus Cristo que limpou todos os nossos pecados. Mas nós mesmos que aqueles que a gente cometer depois de amanhã, se nós cometermos algum pecado, esse a gente tem que pedir perdão. Nós, para podermos alcançar a vida perfeita, a vida saudável, nós mesmos temos que nos esforçar. Ah, obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos deu. Obrigado. Por isso, agora, os detalhes, nós é que temos que assumir. Tem pessoas que pensam assim. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para não cometer pecado, para viver uma vida saudável, uma vida limpa, uma vida organizada, uma vida santa. Nós mesmos temos que nos esforçar. É assim que tem que ser? Não. Vocês estão equivocados. Os que pensam dessa maneira, os que estão fazendo dessa maneira, estão equivocados. Por quê? Vamos ver o que Deus nos deu. O que Ele nos deu? Vamos voltar para o livro de Hebreus, capítulo 10. Aqui está dizendo, no 11, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Esse é o limite do trabalho dos sacerdotes, segundo a lei. Nunca jamais podem remover pecados. Então, no 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre
um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus. Amém? O que está dizendo aqui? Cristo, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Quantos sacrifícios? Um único. Um único sacrifício pelos pecados. Ele se assentou à destra de Deus. Isso que quer dizer? Já Jesus Cristo, Ele já preparou tudo, Ele cumpriu tudo perfeitamente. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Meus amados, nossos pecados já foram lavados, perdoados perfeitamente por um único sacrifício, por uma única oferta, pelo corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim aconteceu. Por isso, Jesus Cristo já não vai vir mais pelos nossos pecados. Por quê? Quando ele veio da vez passada, Jesus Cristo já alcançou tudo perfeitamente. Por isso ele falou pelas suas palavras, está consumado. Os pecados de ontem, de hoje, de amanhã, igual. Jesus Cristo, Ele já limpou tudo. Ele já limpou tudo perfeitamente. Por isso, já não haverá outro sacrifício pelos nossos pecados. Jesus Cristo não irá trabalhar novamente para limpar os nossos pecados. Por quê? Porque ele já havia alcançado toda a vontade de Deus. No 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Depois de fazer toda a vontade de Deus, o que fez Jesus Cristo? Ele se assentou à destra de Deus. Ele se assentou. Como sumo sacerdote, ele se assentou. Porque ele já terminou seu trabalho. Ele já alcançou todos os detalhes para nós. Por isso, ele já não necessita levantar-se pelos nossos pecados. Vocês não pensem pedindo perdão, levantar Jesus Cristo novamente. Não, ele não vai fazer nada pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele já lavou perfeitamente. Ele já deixou organizado e limpo. No 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Então, até quando Jesus Cristo estará assentado? Até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Isso se refere ao juízo final, na hora que Deus vai finalizar, vai encerrar o diabo e seus seguidores no inferno, neste momento. Então, até lá, Jesus Cristo estará sentado. E logo ele virá e aparecerá pela segunda vez. Sim? Em Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Para isso que vem Jesus Cristo, para aqueles que o esperam. Ele não vem mais para limpar os nossos pecados. Até aí, o Senhor estará sentado. Bom, no 14.
Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. No capítulo 10, versículo 14 do livro de Hebreus diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Meus amados, não somente nós recebemos o perdão dos pecados, mas também nós alcançamos a santificação. Não somente a santificação, mas como também a perfeição. Com uma única só oferta, aperfeiçoou para sempre, quanto estão sendo santificados. Amém? Nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. Meus amados, nós somos salvos perfeitos, justos, perfeitos, filhos perfeitos. Somos irmãos perfeitos em Cristo. Sim, assim é. Quem nos fez perfeito? Jesus Cristo, com uma única oferta. Tudo isso surgiu lá na cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, quando Jesus Cristo foi crucificado, aí se cumpriu tudo, todas as promessas de Deus. Por isso, Jesus Cristo se assentou à destra de Deus. Então, até o fim do mundo, Ele vai estar ali. Por isso, vocês não pensem em alcançar algo a mais por sua própria conta. Ah, eu sou salva, eu sou justo, mas eu ainda falta muito para que eu possa ser um irmão fiel. Eu acredito que eu não tenho pecado, eu sou justo, eu sou filho de Deus, mas eu sou bem inútil, eu sou bem principiante. Eu sou diferente, eu sou uma pessoa que não pode fazer nada. Por isso eu não posso ler a Bíblia, por isso eu não posso cultuar, por isso eu não posso pregar o Evangelho, por isso eu não posso dizimar, por isso eu não posso isso e aquilo. Algumas pessoas pensam assim, eu sou muito pequeno. Por isso eu sou muito principiante, eu sou carnal. Falta muito para mim para poder alcançar a um nível superior. Quando eu chegar lá, aí sim eu vou orar. Aí sim eu vou começar a cultuar. Quando eu tiver muita fé, quando eu me tornar mais espiritual, aí sim eu vou servir a Deus. Aí eu vou ler a Bíblia, aí eu vou pregar o Evangelho, aí eu vou viver pela fé, aí eu vou ofertar e dizimar. Por isso muitos nunca leem a Bíblia, nunca vêm ao culto, nunca oram, nunca ofertam, nunca dizimam, nunca pregam. Por esse motivo, colocando a culpa na sua situação. Eu sou carnal. Me falta muito. Eu não sou um cristão preparado. Ainda não estou preparado. E dizendo dessa maneira, vivem segundo o desejo da sua carne. E falando assim, fazem tudo o que querem. Falam assim e fazem tudo o que querem. Estão sendo enganados por Satanás. Completamente enganados por Satanás, as pessoas que vivem dessa maneira. Irmãos, o perdão do pecado, a salvação, gratuitamente, pela graça de Jesus, nós o recebemos. Então, nós temos que nos esforçar, nós temos que tentar, nós temos que crescer. É assim que a gente tem que fazer, chegar a um certo nível? É assim que a gente tem que viver pela fé? Não, isso é mentira. Para isso, Jesus Cristo vai trabalhar a parte para nós? Não. Ele já veio, ele já alcançou, ele disse que está consumado, subiu ao céu, está assentado à destra de Deus. Já. Então o que falta? O que vocês estão esperando? Que venha o Senhor novamente em sonho, apareça e mostre e me indique? Por favor, não esperem algo assim, isso nunca vai acontecer. Se isso acontecer, isso não deve ser Cristo, senão outro.
Cristo, que Deus nos enviou, já alcançou tudo. Perfeitamente, sem falta. Ele já alcançou tudo e já nos deu, nos entregou. A salvação do pecado, a santificação, até mesmo a perfeição. Deus nos deu tudo. Então, nós estamos prontos para viver pela fé? Amém. Assim é. Então, nós estamos prontos para pregar o Evangelho? Sim, assim é. Então, nós estamos prontos para servir ao Senhor? Sim. Então, nós estamos prontos para ofertar, para dizimar, para entregar o nosso ser? Amém. Assim é. Deus já nos deu todos os detalhes. Deus já fez tudo perfeitamente através de Jesus Cristo. Irmãos, não vivam sendo enganados por Satanás. Não vivam na corrente deste mundo. Sabe que Deus disse a nós? Vamos buscar 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que está dizendo aqui? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não. Nós somos ministros competentes de uma nova aliança? Sim, amém. Ele já nos fez assim. Assim é. Nós já somos ministros competentes de uma nova aliança. Então, nós já estamos prontos para pregar o Evangelho, fortemente e grandemente. Sim, seja onde seja como seja. Deus já nos fez ministros competentes de uma nova aliança. O que vocês estão esperando? Parem de esperar. Já chegou a hora. Já Deus nos deu. Já fez tudo. Amém? Nós podemos nos levantar e pregar o Evangelho. Amém? Depois, no capítulo 5, 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que nós somos? Nós somos novas criaturas. Amém? Nós somos salvos e somos novas criaturas. Também nós somos novas criaturas. Já as coisas antigas se passaram. Deus já abriu o caminho novo, já preparou tudo para que nós possamos viver pela fé, pelo Evangelho. Por nós mesmos, nós não podemos fazer o bem, mas por Cristo, por Deus, nós podemos pregar o Evangelho. Amém? E por fim, nós vamos ver em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos esse versículo. Vamos ler juntos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Não digam mais vocês que não podem, que vocês não estão prontos, que vocês têm que esperar algo. Não, por favor, parem de falar dessa maneira. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
Amém? Então nós já estamos prontos para viver pela fé. Então nós estamos prontos para servir o Evangelho, para pegar o Evangelho? Amém! Nós somos ministros habilitados, competentes, nós somos novas feituras, novas criaturas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Tudo isso se cumpriu através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, através de Jesus Cristo que veio para fazer a vontade de Deus. Ele já fez tudo, ele já deixou tudo ordenado, por isso ele se assentou à destra de Deus. Não esperem outra coisa mais, Deus já nos deu tudo. Por isso, nós podemos viver pela fé, nós podemos caminhar com o Senhor, nós podemos pregar o Evangelho também. Irmãos, levantem-se. Vamos adiante com o Evangelho, pelo Evangelho, com a igreja. Deus, com muita alegria, irá trabalhar através de nós. Muito obrigado. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permitiu. Pela graça do Senhor, nós organizamos esse retiro espiritual pela internet com todos os irmãos da América do Sul. Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as igrejas da América do Sul, todos os irmãos e os pastores também, para podermos pregar esse Evangelho, para podermos caminhar com o Senhor pela fé, que já nos aperfeiçoou, nos santificou. Como ministros competentes, habilitados, novas criaturas. Assim o Senhor já nos deu tudo. Que ninguém seja mais enganado por Satanás. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós para que possamos sair do engano de Satanás e para que possamos levantar e pregar esse Evangelho, e principalmente nesse momento tão difícil. Senhor, tem muitas pessoas que estão esperando pelo trabalho de Deus, pela palavra de Deus, que o Senhor possa abrir a nossa boca para que possamos entregar essa palavra e essa força para todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Que vocês possam continuar desfrutando esse retiro